gradativamente em novas existências, em novas provas, que muitas vezes nós sucumbimos. E Deus não agiria com equidade nem de acordo com sua bondade, se castigasse para sempre um homem e tivesse inúmeros obstáculos que ele então seria impedido de melhorar. E se a sorte dos homens se fixasse então irrevogavelmente depois da morte, Deus teria pesado as ações de todos na mesma balança e assim, de certa forma, seria injusto. A doutrina da reencarnação, isto é, consiste em admitir muitas existências sucessivas para a nossa autolapidação, para o nosso melhoramento. É a única que corresponde à justiça de Deus com respeito aos homens de formação moral inferior, e a única que pode explicar o futuro e também nos dar esperança, pois que nos oferece meios então de resgatarmos erros e de certa forma aprimorarmos. O homem que tem consciência da sua inferioridade aqui na terra, a reencarnação nos dá uma esperança consoladora. Se crê na justiça de Deus, então, ele não pode esperar que venha achar-se por toda a eternidade em pé de igualdade com todos os seus irmãos. A ideia de inferioridade não deserdará para sempre do supremo bem que é concedido a todos e podemos conquistá-los diante dos nossos esforços, e isso nos sustenta, nos reanima. Quem é que no final da sua carreira não iria lamentar de ter perdido muito tempo que poderia ser aproveitado? Essa experiência tardia não fica perdida, e então aproveitaremos em outra existência. Essa é a lei da reencarnação. E então nós sabemos que Jesus foi o mais elevado instrutor da terra e só prometeu o seu reino após a redenção espiritual por nossa parte. E o Espiritismo é uma doutrina que não pretende competir com outras religiões, mas tem como objetivo esclarecer toda a humanidade, a partir de uma atividade legitimamente espiritual. Ele aprimora, ele sensibiliza os corações humanos através da compreensão das leis de Deus e da moral de Jesus. Através do Espiritismo, os homens realizam a autoevangelização, e que a ligação que vale a pena para Deus é a partir das obras que nós realizamos. Por isso, o Espiritismo é a vivência do cristianismo na prática, tanto por sua elevação moral, como por sua mensagem consoladora, prometida e reafirmada por Jesus. A partir da nossa doutrina abençoada, nós ampliamos a capacidade consciente para a realidade do nosso eu superior, orientando as almas ainda que estão desviadas e subvertidas ao longo do caminho moralmente, sobre as ilusões e as tentações do mundo carnal. E muitas religiões falharam nessa perspectiva educativa, moral dos seres humanos, com todo respeito a elas. Mas Allan Kardec já havia nos afirmado: conhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e incessante. E isso, meus irmãos, eu vos afirmo e vos garanto, é um desafio cotidiano. E o Espiritismo fez e faz um esforço constante, orientado pelos espíritos de luz, no sentido de recuperar aquilo que eu já havia afirmado, a simplicidade do cristianismo. Vem divulgar para nós a imortalidade da alma, dispensando muitas vezes fórmulas improdutivas, arcaicas e sectárias. E isso nós sabemos que é um movimento conciliador que vai de encontro com a nossa necessidade espiritual e de todos os seres humanos, alicerçando o Evangelho de Jesus. E ele nos deu o exemplo como a casa sobre a rocha. Quando a tempestade caiu, os ventos sopraram e os rios transbordaram,
se a nossa fé for perseverante, a casa ficou em pé. E então, o objetivo é orientar a humanidade sobre a nossa conduta moral. E os mentores espirituais, orientadores da terra, eles vêm buscar a quem? A quem Jesus afirmou: muitos chamados e poucos escolhidos. Esses são os colaboradores ativos e corajosos, e são esses colaboradores que passam a atender os serviços propostos por Jesus Cristo a favor de toda a humanidade, a partir de uma experiência legitimamente espiritual e em harmonia comum com todos os irmãos que fazem parte dessa jornada terrena e passageira. Muitas pessoas dizem: a única certeza da vida é a morte. Mas quem aqui entre nós sabe quando partiremos? Ninguém. Podemos desencarnar daqui 10 minutos, daqui 1 hora, daqui 1 semana, 1 mês, ou podemos viver 100 anos, e é um pequeno tempo perante o infinito espiritual. E são todas essas pessoas que vêm ao centro buscar alimento espiritual, os trabalhadores que estão em constante atividade, a mover-se por diversos centros para instruir, para aliviar, para consolar também através da palavra, amenizar dores e sofrimentos, solucionar problemas angustiosos ou dar referência a como solucioná-los, através da instrução, do conhecimento compartilhado. E olha que interessante, embora todos os trabalhadores do centro são cidadãos comuns, dirigentes, médiuns, passistas, palestrantes ou mesmo praticantes de obra de caridade, ou há pessoas que atuam em todas essas perspectivas ao mesmo tempo, todos são, acima de tudo, representantes do amor e da moral de Jesus Cristo. E o Evangelho e os ensinamentos espíritas vão direto ao entendimento dos homens, sem enigma e sem mistério. Allan Kardec falava: os espíritos, que são os nossos orientadores, os nossos mentores, vêm através da nossa consciência nos dar bons conselhos. Mas, como temos o livre-arbítrio, muitas vezes optamos pelo caminho do mal e colhemos a consequência. Por esse fato, muitos que conhecem a doutrina, mas quando são chamados para a sua responsabilidade pessoal, apelam para a palavra fuga. No entanto, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, eles terão que aprimorar o seu ser. Se não nessa existência, será em outra, de maneira muito mais árdua. E o Espiritismo, ele é baseado na comunhão dos pensamentos sobre as próprias leis da natureza que regem a vida humana, bem como a nossa conduta, devido às leis sublimes de como crer em Deus, a imortalidade da alma, a retificação espiritual através de inúmeras reencarnações, na igualdade e na justiça de Deus, no aprimoramento íntimo e na prática da caridade, que é o exercício incondicional da promoção do bem. Nós seguimos o código moral mais avançado do mundo, o Evangelho de Jesus, que graças a Deus é o nosso norte. O Mestre preferiu conviver entre o povo aflito e sofredor que pedia consolações, em vez de se interessar pelos poderes mundanos, a imundície da política, basta analisarmos o país que vivemos, a ilusão da riqueza material, pois nascemos de mãos vazias e partiremos de mãos vazias. Nada nos pertence na terra. Pertence ao homem o seu aprimoramento moral, espiritual e intelectual. Quanto à riqueza material, essa é a complicação do mundo. Gera ambição, egoísmo, rancor, violência e por aí vai. E o Espiritismo e o Evangelho são um modelo de lógica da simplicidade da libertação espiritual. Para nós,
O Cristo vivo, cujo Calvário e a crucificação sempre serão lições eternas de renúncia, perdão, amor aos homens, e seu sacrifício foi a doação da sua vida para o bem da humanidade. Mas esses dias, olha que interessante, eu estava dirigindo, ouvindo o rádio, né? E época de Natal, e eu ouvi a seguinte afirmação: Jesus deu sua vida pelos nossos pecados. Será? Eu acho que não. Na verdade, ninguém vai pagar pelo pecado do outro. Jesus, ele veio nos dar a referência moral de como se comportar para alcançar os planos espirituais superiores. Eu sou o seu espelho para melhorar. Isso sim. Essa é o carro-chefe que nós podemos falar que Jesus veio nos instruir. Cumprido integralmente todo o bem que ensinou aos homens. E o principal, então, objetivo da doutrina espírita é a redenção dos espíritos através da realização consciente e contínua. Os espíritas, eles devem se interessar profundamente pelo próprio aperfeiçoamento. Por isso, não basta apenas a convicção na imortalidade da alma, mas a conversão na moral de Jesus Cristo a partir da prática constante da nossa reforma íntima. Nenhum código moral pode ser mais eletivo à educação e à libertação dos homens que o próprio Evangelho de Jesus, cujos ensinamentos são desapegados de qualquer mistério e complexidade. E ele nos afirmou: quem quiser salvar-se, que pegue sua cruz e siga-me. Olha a referência. E em todas as situações e angústias da vida, Jesus, ele sempre operou um milagre admirável de transformar todos os desesperos aqui na terra em forças vitais a partir do seu caminho do amor redentor. Uma perfeita sintonia moral e espiritual presentes no Espiritismo e também no Evangelho de Jesus. Outro conceito fundamental do Espiritismo é revelar antecipadamente para todos os seres humanos a condição da vida superior futura espiritual, expondo para nós roteiros saudáveis para alcançar essa vida que muitas vezes, nos garanto, pertencem a uma minoria por sua conduta aqui na Terra. E o Espiritismo, nós sabemos que é a lâmpada destinada a iluminar a humanidade, e o Evangelho é para nós a luz que alimenta as aspirações superiores. Cedo ou tarde, nós sabemos que os problemas do mundo serão solucionados, pois estamos numa transição de mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração, e todos os problemas serão solucionados perante as leis do Evangelho, a partir de uma vida fecunda e o amor entre todos os seres humanos, que se alimenta sobre o amor fraterno do Divino Mestre. A doutrina espírita, pelo alto quilate moral que ela possui, função libertadora, só ela poderia ser a divulgadora do Evangelho. E o Espiritismo, ele dissemina os ensinamentos morais de Jesus, se livrando de culpa e deturpações próprias que pertencem à inferioridade dos homens, que costumam muitas vezes regularem as suas vidas religiosas pelos interesses pessoais. Mas Allan Kardec disse: o Espiritismo será uma doutrina filosófica, religiosa, científica, caso contrário, ele não sobreviverá. Por que doutrina? Porque ele não queria que fosse dogmática. Por que filosófica? Filosofia, amor ao conhecimento, estudar e conhecer melhor. Religiosa, porque seguimos os preceitos morais de Jesus. E científica, porque tudo que os espíritos superiores passam de conhecimento é chegado para nós através dos nossos irmãos médiuns que nos dão frutos salutares. Mas nós sabemos que o Espiritismo sobrevive e sobreviverá até as maiores transformações da humanidade, e pois não traz moral diferente daquela que Jesus nos ensinou.
A codificação kardecista subordinou à pesquisa e ao saber do espiritismo a condição moral orientada e, de certa forma, trilhada por Jesus. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem esclarecer os espíritas propriamente quanto à sua subsistência moral do seu conteúdo. E Jesus, ele preocupou-se então com a força moral que os seus ensinamentos deveriam exercer a todos os homens. Mas olha que interessante, Jesus, ele não criou nenhuma religião, ele não pediu para escrever nada, ele não escreveu nada, ele nunca cobrou pelos seus ensinamentos, ele não fez locais de peregrinação, ele ensinou de amor e peito aberto. E ele preocupou-se com a força moral dos seus ensinamentos exerceriam sobre os homens. E o Evangelho então extraiu dos Espíritos os ensinamentos cristãos para nos oferecer limpidamente ao entendimento de todos os homens, mas sempre com uma ressalva para aqueles de boa vontade. Por fim, nós sabemos que o Evangelho é a ligação com o alto para instruir o bem, instruir o amor, instruir a caridade, instruir a moral de Jesus para toda a humanidade, para a ascensão da verdadeira vida, que é a vida espiritual nos planos superiores que pleiteamos. Eu separei um trecho de um livro que eu li, sempre estou lendo para estudar para as palestras, né? Graças a Deus, janeiro, essa já é a 6ª palestra que nós estamos colaborando, e vamos de centro em centro, então começamos 2026 já engatando uma 5ª. E esse livro se chama Pão Nosso, ele serve também para Evangelho do Lar, Chico Xavier que escreveu. E a passagem se chama Correção, já é um puxão de orelha só no tema. E ele diz: bem-aventurados são os espíritos que aceitam a correção do Senhor sem relutar, mas raras todavia são as criaturas que conseguem compreendê-las e suportá-las. Por muitas vezes a repressão generosa que vem do alto, símbolo de amor, atinge o campo sagrado da nossa consciência, traduzindo em advertência silenciosa, mas a maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o agulhão salvador, mergulha na noite da rebeldia, elimina as possibilidades preciosas e se qualifica no infortúnio insuportável à influência renovadora, destinada a clarear os caminhos escuros e tristes dos homens. Muita gente, então, aos fenômenos regenerativos apela para a palavra fuga espetacular da situação e entrega-se ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença do seu próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado como filho de Deus, pois isolou-se a si mesmo, afastou-se a providência divina e ergueu paredes de sombra sobre o seu coração. Os que compreenderam as correções do Todo Misericordioso reajustam-se no círculo da vida nova e promissora, e vencidas as tempestades íntimas e as nossas más tendências, revalorizamos a possibilidade de aprender, servir e construir novos fundamentos nas amargas experiências de ontem que vivemos, aplicando graças com vistas para o amanhã. Não podemos nos esquecer que o mal não oferece retificação a ninguém. E quando a correção do Senhor nos alcançar, então, devemos aceitar o caminho humildemente, convictos de uma única certeza: essa é a verdadeira mensagem dos céus que nos orienta, seguindo os preceitos de Jesus, para os planos superiores espirituais. Eu agradeço a paciência de me ouvirem e desejo uma excelente semana a todos. Muito obrigado.
Bem, eu disse que não era fácil, né? Acho que ficou muito claro essa reflexão nessa noite. E fica a mensagem de que, de fato, a missão do Espiritismo no plano terreno, conforme muito bem delineado na codificação de Allan Kardec, fica a mensagem que, fundamentalmente, de ordem moral e educacional. Acho que é bem isso, né, Max? Acho que é essas duas palavras. E fica também claro a mensagem central, que é promover a reforma íntima do ser humano, esclarece sobre a vida futura e consolida que a caridade é o caminho para a salvação e evolução. Obrigado, viu, Max? E você continue aí mais 5, 6 palestras por mês e volte à nossa casa sempre que convidado. Muito obrigado pela presença. Nós vamos então para o terceiro momento dos trabalhos da casa, que é a oração da purificação da água. Algum irmão vai fazer? Não? Posso fazer? Então tá bem. Fui eleito aqui para fazer a oração da purificação. Então, aqueles que trouxeram sua garrafinha de água, os nossos irmãos também à distância, que estão lá com sua copinha de água, sua garrafinha. Vamos nesse momento, então, cada qual à sua maneira, fechando os olhos, se assim desejar, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, o nosso amigo. Vamos apresentando a Ele toda a espiritualidade de luz, para que derrame sobre as nossas águas todo o medicamento, transformando em remédio, e que esse remédio possa levar a cada um de nós o bálsamo da cura, no corpo físico, espiritual e emocional. Que assim seja. Vamos fazer nesse momento, então, a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, com a oração do nosso Pai Nosso, nós encerramos nesse momento a transmissão pelas redes sociais, esperando e aguardando que nossos irmãos estejam nos acompanhando na próxima semana. Fique em paz, um abraço a todos.